Dam Reincarnation, capítulo 115, A Floresta, 2. Embora Ancila fosse a segunda esposa da família principal, ela não conseguia controlar seu ousado filho adotivo. Pode ter sido possível quando Eugene era jovem e acabou de ser adotado. Mas agora, ele era um adulto. Por um longo tempo, Ancila encarou adequadamente a realidade. Seus filhos biológicos, os gêmeos, eram prodígios realmente notáveis. Se ela não tivesse conhecido Eugene, poderia ter pensado que seus filhos eram gênios, como qualquer outra mãe teria. No entanto, conheceu Eugene, então não podia mais pensar que os gêmeos eram grandes gênios. Felizmente, a criança não queria se tornar o patriarca. Na verdade, ele detestava a ideia de se tornar o patriarca. Assim, não havia razão para ela ser hostil com ele. Como tal, desde que Eugene se tornou seu filho adotivo, Ancila tentou se dar bem com ele. Ela também persuadiu Cian, que havia insistido em sua imaturidade e ego. Então, argumentou com a curiosa e travessa Ciel, para não provocar muito Eugene. A própria Ancila também tentava não provocá-lo. Cian e Ciel acabaram se aproximando de Eugene. Embora fossem parentes por pouco sangue, os três se tornaram verdadeiros irmãos. Cian transformou seu complexo de inferioridade em um desejo de melhorar a si mesmo. Em vez de odiar Eugene, que era melhor do que ele, Cian ansiava por ele e queria seguir os passos de Eugene. Também foi semelhante para Ciel. Ela não tinha um enorme complexo de inferioridade como Cian, mas definitivamente foi motivada por Eugene e Cian. Ela não tentou relaxar em seu treinamento. O tempo todo, Ciel estava consciente de Eugene de uma maneira diferente de Cian. Aos olhos de Ancila, o relacionamento deles era muito pacífico e satisfatório. Eugene não se tornaria o patriarca no final. Até mesmo Ciel escolheu se juntar aos Leões Negros, em vez de competir com seu irmão biológico mais velho para se tornar o patriarca. Cian estava dando seu melhor para se tornar uma pessoa que pudesse viver de acordo com o título de patriarca, tentando usar as coisas que foram concedidas a ele. Ancila não queria fazer nada para arruinar essa dinâmica desejável. E se aquela criança ousada mudasse de ideia quando ela agisse de forma hostil? Cough! Ancila limpou a garganta e mexeu com os dedos. Seu leque esmagado balançou no ar, uma visão terrivelmente patética. As histórias deles, lamento ouvir isso. O fato dos elfos serem perseguidos por sua beleza natural e longevidade era famoso. Para ser honesto, Ancila sentia pena dos elfos, morrer da doença demoníaca que afetava apenas elfos, vagar pela floresta tropical, porque não podiam voltar para casa, serem caçados por traficantes de escravos e nativos de Samar, serem vendidos como escravos. Bem, não há mal nenhum em aceitá-los. Não seria uma chance para os Lionhearts ganharem mais status? Ancila pensou rapidamente sobre isso. Até onde ela sabia, não havia uma família que abrigasse tantos elfos no continente. Existe algo que eu possa fazer para ajudar? Não vou incomodá-la, senhora Ancila. Já era incômodo o suficiente. Ela tentou ver esse incidente de uma forma positiva, mas não conseguiu. Agora, os elfos eram pouco mais de 100, mas seu número não aumentaria com o tempo. O mais preocupante era que ela não podia nem mesmo usar aqueles elfos como servos da casa principal. Eles apenas viveriam na floresta. No final, ela entendeu. Ela teve que entender. Bem, havia muitas perguntas que queria fazer. Ela agora sabia por que Eugene tinha ido para a floresta Samar, sem deixar ninguém saber sobre seu destino. Estava tentando procurar o santuário élfico onde a sábia Siena havia se isolado. Essa é uma questão muito importante. Por que você seria o único a fazer isso? E por que fez isso com apenas 2 pessoas? Além disso, sua companheira era ninguém menos que Cristina Rogeres, a candidata à Santa do Império Sagrado. Cristina estava de pé tão naturalmente ao lado de Eugene naquele momento, que confundiu ainda mais Ancila. Eugene tinha ido ao castelo dos Leões Negros para sua cerimônia de maioridade. Então, como acabou na floresta Samar para encontrar a sábia Siena do nada? Só os 2 tinham ido juntos? No final, Ancila não se intrometeu mais. Segurando os suspiros que estavam prestes a explodir dela, ela assentiu. Ainda assim, tenho que ajudar em algo. Vou convocar os trabalhadores para construir algumas casas na floresta. Até que... O anexo que eu uso não tem muitos cômodos vazios? Vou apenas dizer-lhes para ficarem no anexo até lá.
Se disserem que não gostam, porque é desconfortável, então vou deixá-los ficar sozinhos na floresta. E as refeições deles? Vou dizer a Nina para cuidar disso. 7 anos antes, Nina havia acabado de terminar seu aprendizado como empregada doméstica, mas agora supervisionava os criados no anexo. Isso significa que o clã Lionheart ainda tem que alimentá-los, certo? Ele sabia. Tudo o que acontecia na propriedade, quer nos salões principais, quer no anexo, passava por Ancilla. Claro, Eugene sabia disso. Bem, o clã Lionheart é podre de rico de qualquer maneira. Ele não dava a mínima. É uma bela floresta. Depois que Ancilla partiu, Signard finalmente falou o que pensava. Ele assentiu enquanto dava uma olhada ao redor da vasta floresta dos Lionheart. As árvores, a terra, tudo bem administrado. É uma floresta. Eu realmente gosto que não tenha um cheiro desagradável. Cheiro desagradável? Cheiro de sangue, respondeu Signard enquanto ria. Sempre cheirava a sangue na floresta Samar. Muitas vezes ouvi gritos lá, mas este lugar é tranquilo e agradável. Tinha que ser, afinal, esta floresta estava incluída na propriedade da casa principal. Não havia bárbaros que se entregassem a disputas territoriais. Não havia monstros. Muitos animais vagavam livremente pela terra, mas não havia predadores que pudessem destruir o ecossistema da floresta. Como era inverno, também não havia muitas folhas nas árvores. No entanto, a floresta era pacífica e bonita. Também há bastante mana. Signard virou a cabeça para o outro lado da floresta. É a linha lei dos Lionheart. Isso sempre existiu? Dizem que foi o grande Vermouth que fez. Ao dizer isso, Eugene sinalizou algo para Signard. Ele havia dito isso dezenas de vezes para o elfo antes deles chegarem ali, para cuidar do que fala. Signard sabia que Eugene era Hamel. Era por isso que precisava ser cuidadoso. Ah, entendi. O grande Vermouth. O canto da boca de Signard se contorceu enquanto Eugene falava. Se estivessem sozinhos, Signard definitivamente o teria provocado, mas não podia fazer isso agora. Havia outros elfos, e também Cristina. Vamos escolher o lugar para nos instalarmos primeiro. Eugene liderou o caminho e entrou na floresta. Por um segundo, pensou que a localização não importava, mas logo ficou claro que não era o caso. Vá um pouco mais fundo. Tem certeza? Tenho certeza. O espírito da árvore do mundo deseja um lugar mais profundo, denso e vívido. A voz de Tempest ecoava dentro de sua cabeça. Ele podia sentir e se comunicar com o espírito da árvore do mundo na muda, guiando Eugene para encontrar o lugar que o espírito queria. Este lugar serve. O vento gosta deste lugar. Este lugar é... Eugene deu uma olhada ao redor, sentindo-se estranho. A linha lei dos Lionheart estava próxima. Ele visitou este lugar quando tinha 13 anos, pois começou a sentir mana lá. Olhando para a cabana distante, Eugene tocou o cabo de Wynneth em sua cintura. É perto da linha lei. Significa algo especial? Algo deve ser especial. Como eu disse antes, um espírito primordial é outra forma de mana. O espírito da árvore do mundo era basicamente um espírito primitivo. Enquanto Eugene ouvia Tempest, ele tentava estar consciente do vento, mas não conseguia sentir nada. Era compreensível. O vento simplesmente existia naturalmente. Não importa quão grande fosse o invocador do espírito, era impossível controlar perfeitamente um espírito primitivo que não tinha forma. Os espíritos primordiais do vento, terra, água e fogo permitiam que os elementos mantivessem uma forma, e os elementos imbuem os espíritos de poder. Os nativos de Samar, nascidos e criados na floresta, recebiam ajuda e proteção dos espíritos primitivos, assim como os elfos. Ainda assim, apenas recebiam ajuda dos espíritos primitivos, não os controlavam, muito menos os dominavam. Esta linha lei não é natural. Foi Vermouth quem a fez, então a mana nela é distorcida artificialmente. Era inacreditável, mas Vermouth realmente conseguiu. Tempest se tornou uma rajada de vento e pairou ao redor de Eugene. Hamel, você deve saber disso também, mas a mana nessa linha lei artificial não é infinita. Mana existia em todo o mundo, e uma linha lei continha uma quantidade esmagadoramente grande de mana.
Ainda assim, não era infinita. Se uma pessoa treinasse sua mana na linha lei, ela poderia progredir em um ritmo rápido. No entanto, se alguém permanecesse por muito tempo nela, a mana lá acabaria se esgotando. Era por isso que a linha lei dos Lionheart estava sob controle estrito. Se você plantar a muda da árvore do mundo nesta terra, essa linha lei se tornará mais completa. Você está dizendo que a mana nesta região vai aumentar? Acredito que sim. Eugene também sabia que uma linha lei era conveniente. No entanto, quanto mais ele dominasse a mana, menos se beneficiaria da linha lei. Os núcleos não eram algo que pudesse ser fortalecido apenas com muita mana. Qualquer linha lei comum se beneficiaria disso. A árvore do mundo no santuário élfico veio à mente de Eugene. A mana no santuário era quase inexistente, mas havia mais mana dentro da árvore do mundo do que em qualquer outro lugar que Eugene lembrasse. Fiz uma boa escolha ao trazê-los aqui, murmurou Eugene de repente. O que você está falando? Signard perguntou de volta. Imaginar que vocês vão viver felizes nesta floresta depois de passar por todas essas malditas dificuldades, meu coração fica profundamente comovido. Eugene inventou desculpas. Suas desculpas tocaram o coração de Signard e dos elfos. Eugene agitou o vento e limpou apressadamente o terreno irregular. Depois disso, cavou um buraco no local designado por Tempest e plantou as mudas e galhos da árvore do mundo. Nada está acontecendo. Eugene estava prestes a trazer isso à tona, mas ficou chocado com uma mudança abrupta. Ele se abaixou e acariciou o chão com as mãos. Conseguia sentir um leve calor naquela terra seca e fria. Houve também um leve tremor. As raízes das mudas se espalharam profundamente na terra, enquanto seus galhos se estendiam energicamente. Suas folhas ficaram mais vivas. Os galhos da própria árvore do mundo também ondularam levemente. Ah! Os elfos exclamaram com a vista. Ouviram a voz alegre da floresta. Junto com Signard, os elfos nascidos no santuário viram a grande árvore do mundo nas pequenas mudas e galhos. Alguns elfos derramaram lágrimas, porque não conseguiram mais conter sua emoção. De fato, Cristina expressou sua admiração em voz baixa e levou as mãos à frente do peito. Essas coisas são os verdadeiros milagres. Esses milagres não foram feitos pelo seu Deus. Sim, estou ciente disso. Porém, uma revelação de Deus nos trouxe até aqui. Nem todos os milagres são feitos pelo próprio Deus da luz, mas todo milagre contém luz. Olhando para a sorridente Cristina, Eugene balançou a cabeça. A mana não parece estar aumentando imediatamente. Depois de algum tempo, a linha lei também começará a mudar. Será inútil se demorar muito. Você não precisa se preocupar com essas coisas. Não será capaz de sentir, mas o espírito primordial nesta terra está respondendo à árvore do mundo. Isso significa que haverá mais do espírito da árvore do mundo? Sim, esta floresta na propriedade logo se transformará na floresta mais bonita e vívida deste continente. Os elfos viverão nesta floresta e cuidarão de tudo nesta floresta: a terra, as árvores, a floresta em si. Eles também se harmonizarão com o espírito da árvore do mundo, e dessa forma, o número de árvores encantadas aumentará. À medida que crescerem, toda a floresta se transformará em uma linha lei. Sim, a floresta se transformará em uma linha lei. A linha lei dos Lionheart suportará uma mana muito mais vasta do que antes. Acho que não precisarei mais contratar guardas florestais ou paisagistas. O quê? Você mesmo disse. Os elfos cuidarão da floresta. Eu sou um humano, então achei que seria um pouco demais pedir a eles que ganhassem seu sustento. Bem, se eles fizerem o paisagismo, isso resolverá o problema. Hamel. O quê? Estou certo? Você tem ideia da largura dessa floresta? Não posso simplesmente deixar a floresta sem cuidado. Ela precisa ser podada e enxertada a cada estação. De qualquer forma, há muitas coisas a serem feitas. Se os elfos fizerem isso por conta própria... Tempest fechou a boca. Pessoal, atenção. Eugene reuniu os elfos emocionados em um só lugar. Conseguimos permissão da Sra. Ancilla e plantamos as árvores. Ele falava casualmente com Signard, mas não podia fazer isso com os outros elfos.
Posso nem precisar dizer essas coisas, mas vocês não têm permissão para deixar a propriedade. Se realmente desejarem, então informem os servos dos Lionheart de antemão. Não vou dizer que vocês nunca poderão sair, mas não seria cansativo para todos nós se vocês acabassem lutando contra pessoas lá de fora? Caçar elfos era ilegal, e a capital, Ceres, era bastante segura. Ainda assim, sempre havia aquele e se. Direi aos cavaleiros Lionheart para acompanhá-los quando desejarem sair da propriedade, e os servos providenciarão os suprimentos. Por favor, levante sua mão se não quiser viver aqui, e quiser buscar a liberdade de outra forma. Nenhum elfo levantou a mão. Sim, imaginei. Não me importo com o que vocês fizerem na floresta, mas veem a cabana ali, nunca vão para lá, enfatizou Eugene, apontando para a linha lei. Se forem lá, vou ficar com raiva. E outra coisa, vocês encontrarão cavaleiros, servos e outros trabalhadores dos Lionhearts enquanto estiver nesta floresta. Não os menospreze ou comecem uma briga. Você precisava mencionar isso? Signard perguntou, olhando para Eugene. Não é como antes. Eugene olhou de volta para ele. Signard pigarreou e continuou. O elitismo élfico era um fato 300 anos atrás, mas não agora. Os elfos estão em uma posição difícil. Nem todos os elfos são assim, são? Eugene perguntou. Mas os elfos aqui temem os humanos, então não vão menosprezá-los. Você tem razão. Então, para o próximo assunto, provavelmente a partir de amanhã, as pessoas virão e construirão uma vila para vocês. Onde vocês desejam ficar antes de ser concluído? Signard assumiu a liderança e reuniu as opiniões dos elfos. A maioria dos elfos quer ficar na floresta, mas alguns dizem que querem ir para o anexo. É mesmo? Eugene, você mora naquele anexo? Eu moro lá, e meu pai mora lá. Existem alguns elfos que costumavam ser servos. Eles desejam recompensá-lo servindo-o. Me servindo? Eugene disse com uma cara azeda. 10 elfos deram um passo à frente. A Narissa de uma perna só e a Lavera de um olho só estavam entre eles. Você era uma serva? Algo assim, respondeu Narissa. Você sabe limpar? Sei sim. Era mentira. Ela havia ficado em uma mansão quando era escrava, mas nunca havia limpado nada. Ainda assim, poderia fazer isso se tentasse. Sentindo a confiança infundada crescendo, Narissa cerrou os punhos. Que tal cozinhar? Acho que posso aprender. Lavera nunca havia cozinhado nada. Estou confiante quando se trata de cozinha. Isso não era uma mentira. Em seus dias de abuso como escrava, Lavera comeu todo tipo de coisas nojentas e terríveis, depois vomitou e sofreu para satisfazer os desejos sádicos de seu mestre. Elas disseram que queriam retribuir Eugene tornando-se seus servos, então não havia muito que Eugene pudesse dizer sobre isso. Além disso, treinar servos aprendizes não era o trabalho de Eugene. Nina vai cuidar disso. Ele também não se importava. O guerreiro do deserto, Laman Shulhov, vinha tendo uma crise de identidade nos últimos meses. A barba era um símbolo de poder para os homens do deserto. A escória não podia ter barba. Em Nahama, quanto mais poder a pessoa tinha, mais volumosa e legal era sua barba. O antigo mestre de Laman, o emir de Kaditan, Tair Almadani, tinha uma barba espessa. A barba de Laman era incomparável com a dele, mas mesmo assim era bem cuidada. Era a pequena alegria dele na vida pentear a barba com óleo perfumado todas as manhãs. Sua preciosa barba foi raspada em seu primeiro dia na mansão Lionheart. Desde que veio para Kiel, não, para o clã Lionheart, teve que seguir a lei dos Lionhearts. Ironicamente, seu novo mestre, Eugene, não foi quem impôs a lei a Lehman. Quem fez isso foi Nina. Ela supervisionava os servos naquele anexo e não permitia que Laman mantivesse a barba. A razão dela era simples. A barba dele não combinava com a roupa de mordomo. Laman argumentou que ele era um guerreiro, mas no que dizia respeito a Nina, os únicos guerreiros ali eram os cavaleiros da casa principal. Laman não poderia se tornar um cavaleiro da casa principal. Nina não tinha autoridade para nomeá-lo cavaleiro, e Eugene não queria fazê-lo. No final, Laman se tornou um mordomo.
Ele treinava de vez em quando, mas passava a maior parte do dia no anexo, lidando com os trabalhos triviais dados por Nina. A causa de sua crise de identidade era que ele inesperadamente gostou daquelas tarefas. O grande mestre, Zerhard, era bem-humorado e gentil. Nina era realmente dura com Laman, mas ela cuidava dele para que não tivesse nenhum problema em morar na casa dos Lionheart. Outros servos, que primeiro desconfiaram de Laman, porque ele era de Nahama, tornaram-se amigos depois de vê-lo trabalhando duro. Ele nunca havia experimentado esse tipo de vida em Nahama. Este lugar era tranquilo e agradável. Não havia tempestades de areia, nenhum guerreiro o verificando e nenhuma conspiração suspeita. No entanto, Laman nunca deixou de lado seu orgulho como o braço direito de Eugene. Ele estava trabalhando como mordomo do anexo agora, mas algum dia voltaria a ser um guerreiro e seguiria o exemplo de Eugene. Eugene nunca disse essas coisas a Laman, mas foi isso que planejou. Seu mestre salvou sua vida não apenas uma vez, mas várias vezes. Laman tinha que recompensá-lo de alguma forma. Laman distraidamente se levantou e olhou para Eugene. Não. Ele olhou para os 10 elfos parados atrás de Eugene. Os elfos eram tão bonitos. Havia homens e mulheres, e os elfos eram tão bonitos quanto as elfas. Você é realmente diferenciado, mestre Eugene. Laman ficou em silêncio por um momento, mas depois assentiu. Você tem um harém élfico. Mesmo o harém do meu antigo mestre, Tairi al-Madani, tinha apenas uma elfa. De que porra você está falando? Eugene disse enquanto chutava a canela de Laman. Laman gritou e agarrou sua canela dolorida. Esses caras vão trabalhar aqui, a partir de hoje. Perdão? Laman levantou a cabeça em choque. Então e eu? E você? Se aqueles elfos trabalharem neste anexo, eu me tornarei um guerreiro e seguirei você? Por que você continua falando besteira? Estupefato, Eugene olhou para Laman. Eu trouxe você aqui, porque disse que queria vir junto. Só isso. Você salvou minha vida 2 vezes, mestre Eugene. Como um guerreiro, eu só desejo retribuí-lo. Você não pode fazer nada por mim agora. Não com suas habilidades. Então, se quiser me retribuir, continue trabalhando duro aqui, disse Eugene. Laman não se sentiu humilhado pela observação de Eugene. Vou tentar ajudar o mestre Eugene. Laman estava determinado a não negligenciar seu treinamento como guerreiro, ao mesmo tempo em que cumpria fielmente suas tarefas como mordomo.